Igreja, paz e a graça do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar? Amém. Pai, nós te rendemos graças, ó Deus. Muito obrigado, Senhor, por essa noite. Muito obrigado por esse louvor, por esse tempo aqui na tua presença, Pai. Deus, muito obrigado, Deus, por cada vida que está aqui, Senhor. Cada visitante, cada criança, cada líder, cada professor vai estar ministrando ali sobre essas crianças nesse momento, Pai. Meu Deus, te peço, coloca, Pai, os teus anjos ao redor dessa igreja, Pai. Em nome de Jesus Cristo, repreenda todo o mal, Pai. Receba o nosso louvor, receba a nossa adoração, receba nossas ofertas, os dízimos, ó Pai. Multiplica sobre cada ofertante, sobre aquele que não pôde trazer essa noite também. O Senhor abre portas, ó Deus, que para aquele que necessita, melhora o salário, multiplica, Deus, sobre cada um, a sementeira de cada um, Pai. Em nome do Senhor Jesus, nós oramos, ó Deus. Pai querido, Pai santo, fala aos nossos corações, ó Pai. Fica à vontade neste lugar. Querido Espírito Santo de Deus, toma um lugar de honra nesse santuário. Eu te peço, Deus, vê se há em nós alguma coisa que não te agrada. Perdoa os pecados, as falhas que nós cometemos, ó Pai. Muitas vezes no falar, no arguir, no criticar. Pai, em nome de Jesus, ó Pai. Sê conosco, Pai. Abençoa a tua igreja. Abençoa a nossa família. Cada família aqui representada. Abençoa a minha casa. Abençoa a casa dos pastores, ó Pai. Deus, em nome de Jesus nós oramos, ó Pai. Joga por terra toda intenção maligna. Joga por terra toda a obra de Satanás e seus demônios. Toda obra de macumbaria, de feitiçaria, de encantamento. Toda obra de candomblé nas cachoeiras, nas matas virgens. Toda oferenda, meu Deus, está sendo consagrada nos rios, nos oceanos, ó Pai, para Iemanjá. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, abre os olhos desse povo, Pai amado. Pai querido, Pai santo, eu sei que o Senhor não interfere, Deus, no arbítrio, no livre pensamento, Pai amado, mas, ó Deus, nós oramos para que haja salvação nessa terra, Pai. Quebra a idolatria nesse país, ó Deus. Senhor, quebra a idolatria que um dia, Senhor, há 500 anos atrás foi impetrada aqui nesse país, ó Pai. Quebra, Senhor, a idolatria, tanto imagens de esculturas, ó Deus, como deuses estranhos e também, Senhor, homens, ó Pai. Em nome de Jesus Cristo, nós oramos, ó Pai amado. Faça o teu mover neste lugar, Senhor. Nós clamamos a tua presença. Vem, Espírito Santo. Toque em cada vida, cada coração. Cada um que necessitou aqui, Senhor, entrou aqui nessa noite, necessitando de um milagre, Pai. Em nome de Jesus Cristo eu te peço, Pai. Esse que entrou aqui pela primeira vez, que não sai daqui da mesma maneira que entrou, Senhor. Esse que entrou aqui pensando ser a última vez também, que não saia daqui da mesma forma, seja tocado pelo teu Santo Espírito. Em nome de Jesus Cristo nós oramos, ó Pai. Nós amamos a tua palavra, o teu poder. Amamos, ó Deus amado, a tua palavra, que é a Bíblia Sagrada, Pai. É instrução para os nossos pés, ó Pai. Luz para o nosso caminho, ó Pai. Deus, nós te rendemos graças, louvores. No nome de teu Filho Jesus Cristo. Amém, Senhor. E graças a Deus. Amém, Senhor. Você pode glorificar a Jesus? Aleluia. Louvado seja o teu nome, Senhor. Queria que você abrisse comigo a Bíblia em 1 Timóteo, capítulo 4. Timóteo, capítulo 4, versículo 1 em diante. Diz assim no versículo 1: mas o Espírito, na minha Bíblia está com letra maiúscula e na sua. Então refere-se a quem? Refere-se a quem? Então, poderemos dizer assim: mas o Espírito Santo expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência, proibindo o casamento e ordenando a abstinência de alimentos que Deus criou para os fiéis, e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ações de graças. Porque toda criatura de Deus é boa, e não há nada que rejeitar segundo recebido com ações de graças. Porque pela palavra de Deus e pela oração é santificada. Propondo essas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Jesus Cristo, criado com as palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido. Mas rejeita as fábulas rejeita as fábulas profanas e de velhas,
e exercita-te a ti mesmo em piedade, porque o exercício corporal para pouco aproveita, mas a piedade para tudo é proveitosa, tendo a promessa da vida presente e de que há de vir. Esta palavra é fiel e digna de toda aceitação, porque para isso trabalhamos e somos injuriados, pois esperamos um Deus vivo, que é o Salvador de todos os homens, principalmente dos fiéis. Manda essas coisas e ensina-as. Ninguém despreze a tua mocidade, mas seja o exemplo dos fiéis, na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé e na pureza. Persiste em ler, exortar, ensinar, até que eu vá. Não desprezes o dom que há em ti, o qual foi dado por profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Medita essas coisas, ocupa-te nelas, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todas. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nessas coisas, porque fazendo isto, te salvarás tanto a ti como aos que te ouvem. Amém? Perseverar na palavra de Deus, isso traz salvação para você e para quem te ouve. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Que o Espírito Santo venha falar aos nossos corações, em nome de Jesus Cristo. Irmãos, quando Paulo ele escreve a Timóteo, ele está escrevendo a Timóteo provavelmente na igreja de Éfeso. E Timóteo era um pastor muito novo, foi ordenado por Paulo, e ele estava ali com uma obra, e nos ensina a palavra que havia muitos problemas naquela igreja. E quanto mais tempo passa, ou quanto mais a igreja cresce, com certeza mais problemas existem. Mas uma coisa nós temos que acreditar: se nós estivermos confiando, acreditando, suportando as dores ou as lutas, o que é que você esteja passando, mas baseado na palavra, nós já somos vencedores. Nós não vamos cantar vai dar certo, já deu certo. Já deu certo. Ontem eu recebi um telefonema ontem à noite do pastor Ronaldo Fadini. O pastor Ronaldo Fadini veio dos Estados Unidos, está morando no Rio de Janeiro, esteve aqui, alguns conhecem, e ele me ligou ontem, a esposa ligou, passou para ele, e ele pediu para a igreja estar orando por ele. Ele foi internado dia 25 de dezembro e saiu do hospital ontem. E eu fiquei sabendo que foi a segunda vez que ele foi internado aqui no Brasil. A primeira vez eles não falaram nada, não comentaram, mas ontem eles pediram socorro. E eles então pediram para que passasse para a igreja para estar orando. E é interessante que ontem, quando ele sai do hospital, esses dias agora que ele ficou no hospital, dia 25 de dezembro, até ontem que ele saiu, ele disse que foi atendido por uma médica. E essa médica disse para ele que era católica e falou com ele assim: olha, o seu problema não é clínico, o seu problema não é psiquiátrico, é porque ele teve uma crise dessa nos Estados Unidos, veio para cá, tendo a mesma crise aqui, perde os sentidos, não tem decisões, não sabe tomar decisões, e ele está aqui no Brasil, gerenciando uma churrascaria no Rio de Janeiro, pregando à noite, aos domingos, trabalha de segunda a sábado, a domingo à tarde, à noite ele ajuda no ministério que ele já pertencia, a esposa trabalha, então eles estão tendo uma vida difícil aqui, mas mais tranquila do que nos Estados Unidos, para você ter uma ideia. Mas ele disse para mim ontem que já não sabia muita coisa que estava acontecendo. E ele falou: pastor, me ajude. E ele falou assim: peça a igreja para entrar em oração. Eu estou tornando isso aqui claro, dentro da palavra do Senhor que vai ser ministrada aqui ao seu coração. E ele falou que essa médica dizia para ele: olha, o seu problema não é clínico, não é psiquiátrico, o seu problema é espiritual. O seu problema parece que você deve ter falado mal de algum pastor, você deve ter falado mal de algum crente, e isso abriu uma porta porque os inimigos vêm
Pastor mexe com demônios, pastor mexe em uma área espiritual muito pesada. Então, se você não tiver uma cobertura, se você não tiver firme, você não aguenta. E realmente eu não tinha cobertura espiritual. Eu louvo a Deus porque eu sei que tem pessoas que intercedem pela minha vida aqui nessa igreja. Porque o mundo espiritual é muito real. O mundo espiritual, a Bíblia diz que as nossas lutas, elas não são contra carne e sangue, sim contra principados e potestades do mundo tenebroso. A Bíblia diz que nós devemos estar firmes na palavra do Senhor para que possamos estar revestidos, para que possamos suportar os dias maus. Então, na vida do crente, aquele que ouve e aceita Jesus, não é um mar de rosas, não é um período de férias, de areia nos pés, mar com água salgada, não é um mar de flores, como dizem, um mar de rosas, mas é uma vida de renúncia, uma vida de muitas vezes perseguição. Ele falava isso comigo ontem, e eu pensava que ele falava comigo, pastor, eu já pedi perdão a Deus, se eu falei mal de alguém, se eu toquei no ungido dele. Ele falando isso com toda a humildade, estou colocando isso aqui, pode ser que ele esteja ouvindo essa pregação. Nós estamos conectados com a internet. E depois, logo que veio isso, ele começou a desabafar e pedir, falou, pastor, eu estou precisando ir para Belo Horizonte, se o senhor permite, eu queria ficar até na Casa Ser, para descansar um pouco e ter uma restauração espiritual. Eu falei, pastor, a casa está aberta, minha casa está aberta, pode vir. Nós precisamos ser, acima de tudo, irmãos, servos do Senhor, acima de tudo, hospitaleiros, acima de tudo, praticantes da palavra do Senhor, não somente ouvintes, não somente críticos, não somente aqueles que vêm no culto para ver se o pastor prega bem, e no final do culto ele fala mal e não sabe o que é uma vida de um pregador, ou a diferença entre um pregador e um pastor. Se eu pegar qualquer menina que Deus vai usar, porque o nome dele está em juízo, e Deus vai usar esse menino para pregar aqui. Pregar é fácil, mas você ser um servo do Senhor não é fácil. Paulo admoestava isso a Timóteo. Ser fiel, ser justo, ensina a sã doutrina, não importa o que estão falando lá de fora. E sobre a tua vida também, eu quero profetizar sobre a tua vida. Para de dar ouvido a espíritos enganadores. Nem tudo que diz Senhor, Senhor vai herdar o reino dos céus. Deixa de ser bobo, meu irmão, minha irmã. Deixa de ser Maria e vai com as outras. Seja você o único na presença de Deus. Deus não te chamou para te derrotar. Deus não te chamou para te envergonhar. Sabe por quê? Porque você hoje leva a marca da promessa na sua testa. E a sua testa tem que estar escrita santidade ao Senhor. Porque Deus chama você como sacerdócio nessa terra. Para que seja exemplo para muitos, para que você pregue e seja exemplo, para começar dentro da sua casa. Meus filhos têm vida à igreja, é porque eu obrigo, não. É porque eu tenho vida cristã dentro da minha casa também. Eu já tenho todos eles autoridade e idade para escolher o caminho que eles querem servir. Quem está entendendo, dê glória a Deus. E ele falando isso comigo, e logo em seguida eu falei, pastor, veja o dia que o senhor quer vir para cá, vem para Belo Horizonte, fica aqui mesmo. Às vezes está pegando um campo de batalha, veio doído, sofrido, machucado lá nos Estados Unidos, 15 anos lá, 14 anos, e chega aqui, já entra num campo de batalha, não é fácil, né, pastores? A gente sabe disso, não é fácil. Não é fácil. Quem está, principalmente na frente do ministério, não é fácil. Não é fácil. Quando chega a bater lá no pastor Amantino, no pastor Soares, já bateu no pastor Alves há muito tempo. Há muito tempo. Quem está na frente do ministério sou eu. Lá ele estava lá na frente do ministério, queria unir conosco, mas eu já estava, unimos até, e ele falou comigo lá, pastor, eu não tenho problema nenhum de estar debaixo da sua autoridade, pastor Robson. Um homem que tem muitos cursos, mas um homem que sabe reconhecer também unção. Tem pessoas que têm cursos, sabe letra, sabe Bíblia, mas não tem unção, porque o espírito de rebelião está colado com ele. O espírito de rebeldia, meu irmão, isso é demônio. E é tremendo. Quando ele fala, abre o coração comigo e tudo, eu falo, nós estamos aqui. E ontem, quando me chamou, já era quase meia-noite, eu estava
meio exausto ontem, eu não sei se tem meio, né? Ou não é? Estava cansado ontem de uns esforços físicos que eu fiz, mas eu fui atender e de repente eu falei, vamos orar, pastor, quero orar. E comecei a orar por ele ali pelo telefone. Aquele homem acordou a rua dele, eu acredito. Ele urrava no telefone, ele chorava, ele abriu o coração, rasgava a alma diante do Senhor, pedindo perdão, pedindo conserto, pedindo cura. Sabe o que é, meu irmão? O que eu vejo com isso? Nós não valemos nada sem o Senhor na nossa vida. Com o Senhor, muitas vezes as lutas vêm, as dificuldades vêm. Você imagina sem o Senhor? Literalmente o povo aí fora, eu já falei isso aqui, come o pão que o diabo amassou. Vive de uma maquiagem, vivem de uma cera, que na hora da provação essa cera cai. O homem tem que ser sincero, que vem do latim sincero, sem cera. Homem sem maquiagem, homem tem que ser ele diante do Senhor. Sabe por quê? Porque nós podemos maquiar para o pastor, podemos maquiar para o vizinho, podemos maquiar para o conselho de pastores, podemos maquiar, mas não conseguimos maquiar para o Deus que sonda o coração. E nós estamos vivendo um dia, irmão, uns dias que não está fácil. Se abre um boteco na esquina ali, centenas de pessoas enchem aquele boteco no mesmo dia. Eu não sei, eu não entendo esse marketing, mas é o príncipe desse século que cegou o entendimento. E muitas vezes o certo virou errado e o errado virou certo. Há duas epístolas que falam muito para a igreja no dia de hoje. Uma delas é Paulo, e a segunda é Tito, onde o Senhor fala que nós não devemos debater sobre genealogia, sobre religião, sobre pensamentos, livres pensadores. Não perde tempo com isso não, meu irmão. Evangelho não é para debater, evangelho é para ser servido, ser seguido, ser praticado. Quem não quiser, sai fora do evangelho. Evangelho não é para discutir teoria. O evangelho está pronto, não tem que modificar nada, não tem que acrescentar nada, não tem que colocar nada mais nem menos, meu irmão. Ou você é crente ou você não é crente em Jesus Cristo. O brasileiro tem muita coisinha de usar o gerúndio. Eu estou pensando em fazer isso, eu estou amando, eu estou trabalhando, tudo. Não, o americano não tem esse pensamento. Ele ama ou ele não ama. Eu não estou amando em inglês. Ele ama ou não ama. Ele é ou não é. Não tem que arrumar desculpa, aumentar isso, ou fazer aquilo, ou dar um jeitinho. Não. Eu estava na frente do banco sexta-feira, e eu observava pessoas que pegam criança no colo, só para ir ao banco. Me perdoe quem faz isso, que está aqui, mas é verdade. Põe criança no colo, só para ir ao banco e enfrentar, e pegar a fila, passar na frente de todo mundo que está na fila ali. Você vê homens fortes, faz o telefilismo o dia inteiro, põe a criança no colo e vai, fica na fila lá atrás. Fica querendo dar jeitinho nas coisas do mundo e perturbando as coisas de Deus. O mundo espiritual reflete o material. O mundo material reflete espiritual, espiritual reflete material. Eu estava orando esses dias e quando Deus falou assim que o 2014 será um ano de multiplicação, é porque Deus vai passar o arado para multiplicar. Deus vai cortar para multiplicar. Deus vai podar para multiplicar. Não espera que é só glória a Deus, aleluia, ô glória, maravilha. Não, vai ser multiplicação, mas Deus vai arar a terra. Deus vai destocar. Enquanto ministrava aqui sobre remove a pedra, no instante meu pensamento foi algo tremendo de Deus. Tem gente guardando morto até hoje. Olha a pedra aí. Tem gente guardando morto. Tem gente voltando no lugar do morto. Tem gente remoendo as coisas do passado. Meu irmão, vamos seguir para o alvo que é Jesus Cristo. Vamos seguir para o alvo que é Jesus. Quando Paulo fala a Timóteo, ele fala assim: eu outrora era perseguidor da igreja de Cristo, mas eu fui resgatado pelo que
pelo que eu fui resgatado, agora eu te peço, pela imposição das mãos, pelo presbitério que recebeste, ensina a muitos, e também será salvo, e você, pela sua palavra, muitos serão salvos também. Ele falava de 2 homens, Mineu e Fileto, capítulo 1, final do capítulo, ele diz que eles se desviaram da fé e tentaram corromper dentro da igreja. 2 tentando corromper dentro da igreja. Às vezes na igreja tem pessoas tentando corromper outras dentro da igreja. Mas se você, meu irmão, tiver o sangue de Jesus sobre a tua vida, você vai saber o que é certo e o que é errado, e você vai levantar a mão e expulsar esse demônio. E se não for demônio, manda tomar vergonha na cara, porque é carne, é maquiavélico. Diferença de endemoniado e maquiavélico. Maquiavélico é aquele que pensa o que vai fazer no dia seguinte. Ele fica bolando as coisas. Não é demônio não. Aí é falta de um couro. Aí é falta do pai pegar a correia, a cinta e se não tem pai, uma hora a vida vai te consertar. É a pura verdade, irmãos. É a pura verdade. Quando eu vejo isso, com todo carinho e respeito, estou tomando a liberdade aqui porque ele pediu para expor, para falar que ele vai estar aqui conosco, e Deus abençoe que esteja mesmo, e Deus opera na vida dele, que é um homem de Deus, pastor Ronaldo Fadini, em nome de minha irmã Eliana, é uma mulher de Deus, as filhas dependem dele. Eu falei com ele, pastor, o que é isso, meu filho? Isso é uma luta, essa luta tem prazo determinado para acabar. A luta na vida do crente já vem com data de validade, meu irmão. Já tem data de validade. Se você souber a bênção que é esse ministério, que Deus está para fazer nessa igreja, fica firme, irmãos. Fique firme. Fique firme. Não são com 13 mil, com 10 mil, com 7 mil, com 3 mil que Gideão ganhou a batalha, não. Foram só 300. Aos olhos naturais é pouco demais. É o que Deus está fazendo aqui. Aos olhos naturais é pouco demais os recursos que nós temos aqui. Mas Deus está fazendo ganhar batalhas, pular muralhas, criar pontes, vencer o inimigo, perseguir os inimigos. Quem tem que perseguir alguém é a igreja perseguir os inimigos, não os inimigos perseguir a igreja, não. Oração e fogo. Fogo, sangue do Cordeiro. Amém? Eu estou encorajando a sua vida. Pastor, desse jeito? É, meu filho, é desse jeito mesmo. Porque Deus não chamou você a ser fraco, não. Deus não chamou você para desistir. Deus não chamou você para dar ouvido a espíritos enganadores. Deus não chamou você para ficar sobre o muro. Deus chamou você para descer do muro, tomar posição, alargar tuas tendas, firmar tuas estacas. Se fosse fácil, Deus ia falar só para Abraão alargar as tendas, não precisava firmar as estacas não. Mas ele já sabia que ia vir ventos, ia vir perseguições, ia vir provas. Mas quando você está firmado, meu irmão, firmado na rocha, olha, vai vir contra você, mas não vai prevalecer contra você. Jeremias 15, o Senhor disse que colocaria você como uma coluna de bronze. Não prevalecerão contra você. Não deixe apagar os seus sonhos. Não deixe intimidar você com o momento. O momento não é final. Momento é passageiro. Não deixe ser levado pela vista. Não deixe ser levado pelas circunstâncias do momento. O teu choro, muito mais do que o lenço ou do que o seu travesseiro que conhece, Deus está recolhendo. Deus, Ele conhece e pesa na balança dEle. Olha, a Bíblia fala de algumas vezes. São poucas vezes quando Deus se levanta do seu trono. Mas quando Ele levanta do seu trono, toda a terra se põe de joelhos. Toda a terra se põe de joelhos. Aleluia. Você crê nisso? Louvado seja o teu nome. Paulo
ele fala, no capítulo 12, eu dou 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 12, e dou graças aos que me têm confortado, a Cristo Jesus, Senhor nosso, porque me teve por fiel, pondo-me no ministério. A mim, que dantes fui blasfemo e perseguidor e injurioso, mas alcancei misericórdia, porque eu fiz ignorantemente na incredulidade. E a Bíblia diz que Deus não leva em conta o tempo da ignorância, mas manda que todos os homens se arrependam. Amém? E a graça de nosso Senhor superabundou com a fé e amor que há em Jesus Cristo. Esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, os quais eu sou o principal. Eu sou você. Mas por isso alcancei misericórdia, para que em mim, que sou principal, Jesus Cristo mostrasse toda a sua longanimidade, para exemplo dos que haviam de crer nele para a vida eterna. Ora, ao Rei dos séculos, imortal, invisível, ao único Deus, sábio, seja a honra e a glória para todos sempre. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Continuando no versículo 18 até o 20. Este mandamento te dou, meu filho Timóteo, que segundo as profecias que houve acerca de ti, milites por elas, boa milícia, conservando a fé e a boa consciência, a qual alguns, rejeitando, fizeram naufrágio na fé. E entre eles foram Himeneu e Alexandre. Eu falei Fileto, me perdoa. Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para que aprendam a não blasfemar. No versículo 5 do capítulo 2, diz assim: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. E Gálatas capítulo 1, versículo 8, diz assim: ainda que desça um anjo dos céus e vos anuncie outro evangelho que eu vos tenho dito, ele seja anátema. Quer dizer, ele seja amaldiçoado. Então, meu irmão, fique com a palavra de Deus. Fique com a promessa de Deus em sua vida. A Deus, Ele enviou Jesus como o único sacrifício perfeito e o melhor, como foi ministrado aqui hoje, o melhor de Deus para mim e para a sua vida e para a igreja foi Jesus Cristo. E não tem outro. Então, olha, quem vai pagar a sua conta é Deus. Não estou falando para você ficar em casa dormindo em berço esplêndido. Não estou falando disso não. Mas a provisão sua vem de Deus. Amém? Quem conhece as suas necessidades, o seu sofrimento, as suas causas, também é Deus. É Deus. Temos que orar pelos outros, temos que levar carga nos outros, temos. A Bíblia nos ensina isso. Estou falando aqui sobre o pastor Ronaldo Fadinho, um exemplo. Nós temos que interceder, temos que clamar, temos que ter misericórdia. Não cabe a mim, não cabe a você julgar se é pecado, se não é pecado. Não cabe. Cabe a você julgar? Deus não te constituiu juiz sobre a terra. Deus não nos constituiu juiz sobre a terra. O que quer dizer com isso? É que Deus, irmãos, Ele está preparando. E Ele já preparou o melhor para você. Quando nós lemos aqui hoje, para encerrar essa mensagem, o versículo 7 do 1 Timóteo 4, mas rejeita as fábulas profanas e de velhas, e exercita-te a ti mesmo em piedade, porque o exercício corporal para pouco aproveita, mas a piedade para tudo é proveitosa, tendo a promessa da vida presente de que há de vir. Esta palavra é fiel e digna de toda aceitação. O que Paulo está falando aqui, através dessa palavra, é que nós temos que, ao invés de julgar, ao invés de falar, trazer contento, dividir, nós temos que praticar o amor, a piedade. Praticar o amor com a minha esposa é fácil. Eu durmo com ela todo dia. Estamos juntos o dia todo. Praticar o amor com ela é fácil. Praticar o amor com qualquer pessoa que você não tem tolerância, que não é fácil.
pratica o amor, pratica a piedade. Paulo adverte aqui dizendo, olha, esse detalhe por quê? Porque muitos epicureus, muitos gregos, eles cultuavam o corpo, fazendo halteres, né, fazendo as ginásticas para ficarem fortes, para cultuarem deuses gregos. Sabem disso? Cada um que malhava ali para ficar mais forte, mais robusto, mais apresentável, não era para si própria saúde, não, era para adoração a divindades gregas. Então por isso que Paulo fala, diz, olha, o exercício corporal não é nada. Ele está falando que não é necessário, não. Eu falei que eu fiquei quebrado ontem de carregar uns 6 carrinhos de areia, de terra, falta de exercício. Fiquei todo doído ontem. O exercício é importante, mas o mais importante é a fé. O exercício é importante para a nossa saúde, mas tudo isso é passageiro, é besteira. Temos que conservar o corpo, temos que a saúde, claro, com certeza, né? Mas isso não é o que Paulo falava. Paulo dizia que não se deve fazer nada para adorar outros deuses. Não se deve fazer nada para adorar a divindades. Adorar somente a Deus. Até aquele que posta no Facebook, você tem que saber a fonte, para você não postar nada que não é do reino de Deus. Olha a fonte. Então vai postar coisa lá só porque copiou de alguém, mas é do reino das trevas. Tem aparência de santidade, tem aparência de Deus, mas não tem a essência de Deus. O que vai mudar a nossa vida, o que vai mudar a sua vida, é a essência do Espírito Santo de Deus. Amém? Eu queria que você ficasse de pé. Vamos fazer uma oração em nome de Jesus. Aleluia. Louvado seja o teu nome, Senhor. Eu queria convidar o grupo de louvor para estar ministrando. Aleluia. Louvado seja o teu nome, Senhor. Você pode levantar sua mão bem alto. Só levantar sua mão de esquerda. Levante sua mão direita agora. Aí, amém. Fala assim, glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Feche seus olhos, vamos fazer uma oração. Pai, nós te rendemos toda a honra e toda a glória, Pai. Querido Espírito Santo, muito obrigado, Senhor, pela tua mão estendida sobre nossa vida, Pai. Senhor, nós oramos e intercedemos pela vida do pastor Ronaldo Fadini, Pai. Meu Deus, oramos, ó Deus, pela sua família, a irmã Eliane Fadini, suas filhas, ó Pai. Senhor amado, guarda a Jennifer, a Raquel, a Vitória, aquelas crianças, ó Deus, que talvez não tenham imaginação do que está acontecendo, Pai. Meu Deus, sela com o sangue de Jesus aquela família. Deus, oro também, Senhor, por cada vida que aqui está nessa hora, Pai. Meu Deus, em nome de Jesus, joga por terra, meu Deus, todo espírito enganador, meu Pai. Todo sopro de Satanás, todo espírito das trevas que tenta rodear esse irmão, essa irmã. Meu Deus, joga por terra agora, em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus, todo encosto, meu Deus, todo espírito, Senhor, de vício, todo espírito, Senhor, de sexualidade, homossexualismo, lesbianismo, meu Deus, joga por terra em nome de Jesus Cristo. Querido Espírito Santo de Deus, sustenta cada um de nós, ó Pai. Meu Deus, eu rejeito nesta hora e repreendo todo espírito de opressão, de depressão, em nome de Jesus Cristo. Eles que tomam medicamento para depressão, para insônia, meu Deus, em nome de Jesus, joga por terra, Pai. Cura essa alma ferida, Senhor. Cura, Deus amado, essa alma, meu Deus, machucada, Senhor. Cura, Senhor, essa pessoa, Deus, que um dia foi,
amaldiçoada, Senhor, seja no ventre da mãe ainda, foi rejeitada pelo pai, em nome de Jesus Cristo. Querido Espírito Santo de Deus, essa criança que viu, ó Deus amado, os pais brigando, os pais se debatendo, e ela desde pequena viu isso e agora já é adulto, mas não consegue liberar, tem ódio do pai. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, queima esse espírito, Senhor. Queima, Deus, essa obra das trevas, ó Pai. Queima, Senhor amado, toda pressão, ó Deus, que a sociedade traz sobre essa pessoa, Pai. Em nome de Jesus Cristo. Espírito Santo de Deus, nós te rendemos toda a honra e toda a glória, Senhor. Deus, toca nessa coluna, nesse momento, Pai. Toca, Senhor amado, dor nos ossos, Senhor, nos braços, com bursite, infecção nas juntas. Meu Deus, em nome de Jesus, traz a cura agora, Pai, em nome de Jesus Cristo. Nós te rendemos toda a honra e toda a glória, Senhor. Te rendemos todo o louvor. Passa, Senhor amado, o sangue de Jesus sobre essa pessoa, Pai. Passa o sangue de Jesus sobre essa igreja, Pai. Perdoa os pecados, Senhor. Nos lava de toda injustiça e de toda condenação, ó Pai. Meu Deus, em nome de Jesus. A tua palavra diz, ó Deus, que as bênçãos do Senhor enriquecem e não acrescentam dores, ó Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Espírito Santo, querido Espírito Santo de Deus, bendito é o nome do Senhor. Bendito é o nome do Senhor, ó Pai. Senhor, nos dá força. Nos dê força para caminhar, Senhor. Nos dê força para, Senhor amado, permanecer firmes na tua presença, Senhor. Nos dê força, Deus amado, para começarmos um novo ano, Pai. Deus, com força, com ânimo, com propósitos, com metas, em nome de Jesus, ó Pai. Não nos deixe, Senhor amado, Deus, pelo caminho. Não nos deixe, Senhor amado, caídos, derrotados, ó Pai. Segura com a tua mão, Senhor, como seguraste a Pedro ali, Senhor amado, andando pelas águas, ó Deus. Segura a tua igreja, Senhor, pelas mãos. Segura a Shekinah pelas tuas mãos, ó Pai. Meu Deus, todo pensamento que não vem do Senhor nas nossas vidas, ó Pai, nos nossos corações, ó Pai, tudo aquilo que não vem do Senhor, todo pensamento, Senhor, de retroagir, todo pensamento de voltar atrás, todo pensamento, ó Deus, de chutar os baldes, ó Pai, de derrubar tudo, Pai. Meu Deus, em nome de Jesus, nos dê força para continuar, Senhor. Sabemos que o Senhor está perto, perto está a vinda do Senhor, meu Pai. Sustenta a tua igreja, Pai. Sustenta a tua igreja, Senhor. Nós só temos que te agradecer, Pai. Meu Deus, tantas bênçãos o Senhor realizou no nosso meio este ano, Pai. Meu Deus, muito obrigado pela Casa Ser, Senhor. Muito obrigado, Deus amado, pela construção da escola no Florença. Muito obrigado, Senhor amado, pelas bênçãos que os teus filhos, ó Pai, obtiveram aqui nesse lugar, Pai. Muito obrigado, Deus, por residências. Muito obrigado por carros, ó Pai, que os teus filhos adquiriram este ano, Senhor. Muito obrigado por aquele que fez mais um ano de faculdade, por aquele que concluiu mais um ano na escola, por aqueles que formaram este ano, Pai. Muito obrigado, Senhor. Meu Deus, é só amor do Senhor, Pai. Foi o amor do Senhor que esteve ao nosso lado esse tempo todo, Pai. Foi o amor do Senhor que nos sustentou. Foi o amor do Senhor, ó Deus amado, que fez casamento, que lembramos, Deus, o primeiro ano de casamento este ano. Outros casaram este ano, Pai. Meu Deus, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Deus amado, pela vida da irmã Meirinha. Muito obrigado pela vida do pastor Luiz, da pastora Cida e equipe, Pai. Muito obrigado por cada um que intercedeu pela minha vida, pela vida dos pastores. Muito obrigado por cada um que intercedeu pela igreja, Pai. Muito obrigado, Senhor, por aqueles, ó Deus, que também nos ensinaram a perseverar com as suas críticas.
Meu Deus, em nome de Jesus, ó Pai. Abençoa cada um, Senhor, de maneira soberana, ó Pai. De maneira poderosa, Senhor. Nós te rendemos louvores e graças.